A Tégina é uma das deusas mais veneradas entre pagãos modernos. No entanto, como muitos deuses ibéricos, continua um mistério divino. Olá a todos os curiosos pela vida pagã e bruxa, eu sou a Mauricinho Rosa e tu estás a ouvir o podcast Nos Limites da Lua, onde acontecem as conversas entre a bruxaria e o paganismo. Neste episódio vamos falar sobre a Senhora Atégina, Senhora das Estações e do Submundo. Esta é a deusa que frequentemente atrai pagãos ao politeísmo ibérico e, com razão. Vamos começar por abordar algumas informações, gnoses partilhadas e gnoses pessoais acerca dela e, no final, ouvir alguns testemunhos da experiência de vários pagãos com esta deusa. A Tégina é uma deusa com um culto muito forte na Antiguidade, tanto na Idade do Bronze como durante o Império Romano. A primeira referência que temos desta deusa vem de José Leite Vasconcelos, em que temos achados epigráficos votivos desta deusa, principalmente no centro-sul da Península Ibérica e em cidades atuais como Elvas, Mérida e Cáceres. Portanto, na Antiguidade, não só o sul da Lusitânia como a Bética. É sugerido que o nome Atégina, às vezes escrito como Atessiná, com um C em vez de um G, terá origem no antigo celta com o significado renascida. O que faz sentido porque, em alguns dos votivos, ela é identificada com a deusa Proserpina. É ainda muito interessante, devido a ser escrita como Atégina Proserpina, que a Tégina tinha um culto forte o suficiente que, com a chegada do Império Romano, ela não foi apenas assimilada a Proserpina. Pode manter o seu nome e pode fazer parte, efetivamente, do panteão romano. É desta semelhança à Proserpina, a deusa da primavera que é raptada por Plutão para ser rainha do submundo, que temos grande parte das características de Atégina como deusa da fertilidade. No entanto, é muito interessante que Atégina poderá ter um caráter de rainha do submundo muito mais forte do que o de deusa primaveril ou de deusa da fertilidade, porque existe o que é basicamente uma praga que invoca a Tégina para vingar uma pessoa que foi roubada. Todo este tema de maldições e a Tégina tem suficientes pensamentos meus para um episódio por si só. Mas o principal que esta maldição votiva nos traz é que a Tégina tem, a certo ponto, a função de castigar as pessoas que fazem o mal. É também aqui que podemos ver uma faceta empoderada de Atégina, sendo que a pessoa que pede a maldição é provavelmente uma mulher. Temos aqui uma deusa justiceira. E isto leva-me a olhar para os epítetos de Atégina. Entre os epítetos temos Domina, Dea Sancta, Servatrix, Invicta, Proserpina e Turobrigensi. Estes epítetos, títulos dados aos deuses que frequentemente até eram juntos na mesma frase, revelam as diferentes formas de ver a Tégina. Domina e Dea Sancta são mais gerais, para dizer que a Tégina é rainha e é uma deusa sagrada. Já Servatrix e Invicta são aqueles que me chamam mais a atenção, mas também são os mais incertos daquilo que podem realmente significar, porque são adjetivos que indicam características de personalidade ou feitos desta senhora do submundo. Servatrix, por um lado, pode ser guardiã, aquela que salva, aquela que protege ou restaura. Isto pode apontar tanto para uma proteção mais ativa, de guerreira, como para um elemento mais de cura ou de fazer a vida retornar. Invicta é muito interessante e aquele a que eu sou mais devota. A invencível, a que resiste, a que não pode ser derrotada. Este epíteto é inclusive partilhado com deuses de cultos greco-romanos, como Apolo, Júpiter, Hércules e Medea, não uma deusa, mas uma figura muito interessante neste contexto, sendo a única figura feminina que também tem um elemento de vingança, o que mais uma vez assenta o poder de Atégina.
marca a Tégina como dona do seu destino e da sua força. Um dos artefactos mais comuns associados com a Tégina são as cabrinhas de bronze. Eu tenho uma réplica de gesso daquela que se encontra em Cáceres, que utilizo para o meu culto diário com a Tégina. Aqui perto de mim em Évora, no Museu Frei do Cenáculo, estão mais cabrinhas na secção de arqueologia. Historicamente não temos a certeza em que dimensão é que a cabra fazia parte do culto e a mitologia de Atégina. Sabemos apenas que são importantes. Eu pessoalmente vejo-as como companheiras e mensageiras de Atégina, portadoras da sua presença. No paganismo moderno, muitos consideram a Tégina como uma versão ibérica de Perséfone, com exatamente o mesmo domínio e exatamente o mesmo mito. Uma donzela raptada para o submundo para reinar junto de outro deus. É ainda dotada de uma natureza tríplice wicana de donzela, mãe e velha num culto moderno, frequentemente venerada mais no seu aspecto de fertilidade e com um grande culto feminino. Nada disto é sem fundamento, claro, e eu basei-me também nestas gnoses partilhadas para as minhas próprias crenças pessoais. A Tégina é efetivamente considerada pelos romanos como a versão lusitana de Proserpina. Agora, isso quer dizer que teriam o mesmo mito? Não necessariamente, mas também não é uma improbabilidade. Até a visão tríplice tem alguma base, com Vasconcelos também a reconhecer esta triplicidade, não como donzela mãe velha, claro, mas como uma deusa agrária, deusa infernal e deusa médica. Os detalhes exatos das histórias que contamos vão mudando, mas a base destes mistérios que nos vão sendo revelados está lá. No Iseão dos Limites da Lua, e, portanto, na minha própria prática, reconhecemos as semelhanças entre a Tégina e Proserpina, assim como reconhecemos as suas diferenças. A Tégina é uma deusa das estações, uma deusa cíclica que é encarregue de representar todas as transições naturais da vida. Como tal, também é uma deusa da morte, do submundo. É a rainha do outro mundo, castigadora e justiceira. Também vemos a natureza tríplice desta deusa como donzela, morta e rainha. Uma jovem que morre e volta à vida com uma nova identidade, invencível e senhora de si. Ela ajuda-nos em todas as transições da nossa vida, com todos os nossos eus, e traz a felicidade da primavera e rigorosidade do inverno ao mesmo tempo. A minha primeira experiência com a Tégina foi exatamente cruzada com uma experiência com Perséfone. Antes de me assentar no politeísmo ibérico, vivia uma mistura de politeísmo helénico com celta. Já andava a pesquisar sobre os deuses, como a Tégina, Dorzuna, Nábia, Endovélico, mas ainda estava incerta acerca de começar um trabalho mais dedicado com eles, exatamente pela informação ser tão difusa. Fiz uma vela verde, consagrada com alecrim e alfazema, para fazer uma petição, uma reza por saúde e proteção para mim e para as pessoas que eu amo. Não tinha assim tantas interações com Perséfone antes disso, mas a energia em geral foi muito: estás a pedir à deusa errada. Diga-se de passagem que Perséfone também não é exatamente uma deusa da saúde, mas eu comecei a sentir outra energia, que na altura ignorei por dúvidas interiores. Nesta altura também tinha o hábito de ir à mata mais próxima de mim e deixar ofrendas ao riacho, para seres mágicos e outras divindades celtas, de vez em quando incluindo Nábia na equação, quando sinto essa energia novamente. Uma energia soberba, intensa. Quando me viro para ir embora da mata, está um pastor a passear as suas cabras para elas pastarem. E foi aí que clicou que estava perante a energia de Atégina e soube que ela ia ter um efeito forte no meu caminho. A primeira vez que acendi uma vela, apenas para reconhecer a sua presença, reconhecer a sua ajuda, senti um enorme conforto, um enorme carinho e um enorme poder interior vindo de Atégina. Agora vamos ouvir outras experiências com a Tégina, porque nenhum caminho pagão é igual e não existe uma forma correta de começar. Apenas caminhamos.
A minha experiência com a Tégina foi muito particular. Começou principalmente no decorrer, da primeira edição da Conferência de Deus em Portugal. Um, Durante essa conferência, cada uma das sacerdotisas que estavam presentes assumiram o papel de uma divindade em específico e houve vários rituais ligados com essas divindades. E quando foi no momento, houve um ritual em que podíamos pedir bênçãos de certas divindades. E todas as divindades que tinham sido escolhidas, curiosamente, não era nenhuma das divindades com as quais eu tinha experiência ou ligação. E então tive de optar por escolher uma das divindades daquele grupo, e senti-me bastante atraída ao conceito da Tégina. Então acabei por escolher a sacerdotisa que estava encarregue dessa divindade. E toda a experiência ao longo do festival acabou por ser voltada dentro do arquétipo da Tégina. E deu-me uma perspectiva bastante diferente. Não só pelas relações que a figura da Tégina e a sua mitologia tem com Perséfone, que é uma das divindades que eu já estava a explorar na altura, porque a conferência ocorreu mais ou menos durante o mesmo período em que eu estava a fazer o meu treinamento sacerdotal, que já estava a ser feito com foco em Perséfone. Então acabou por estabelecer ali bastantes interligações entre uma e outra e permitiu-me explorar uma divindade diferente, mas que mantinha ligações aos aspectos que eu já estava a trabalhar individualmente. Adicionalmente, depois, essa relação acabou por se espelhar também na minha prática já fora do próprio evento e acabei por ter ali um curto período de tempo, de uns quantos meses, em que me conectei com a Tégina. Principalmente voltado para o conceito de meditações e de trabalho interno, muito focado para trabalho com cavernas e grutas e viagens interiores. E foi um trabalho que foi realizado e que acabou por me beneficiar bastante. E é uma divindade que, apesar de não fazer parte do meu repertório atual de divindades com as quais eu trabalho e presto culto, é uma divindade que continua a ter um carinho muito especial e um lugar muito especial na minha prática e na minha história e no meu caminho pagão, e que acredito que irei voltar a encontrar futuramente em rituais e em celebrações, e quiçá até na minha prática pessoal. Olá, minha querida Rosa. Olá a todas as pessoas que nos ouvem. Eu estou aqui para partilhar a minha relação, um bocadinho da minha relação com a Tégina, das minhas primeiras experiências com ela. E eu acho que o meu primeiro contacto com a Tégina não é diferente do de muitas pessoas, porque a primeira vez que eu ouvi falar nela foi através de uma canção de Municipal que também se chama A Tégina. Então, eu lembro-me de ouvir no álbum Wolf Heart, que é do ano em que eu nasci, e na altura a canção não me disse muito. Eu gostei e gostava, mas não foi só quando eu a ouvi ao vivo, tocada por aqueles homens e no meio de todas aquelas pessoas que eu a senti realmente como se alguém estivesse a bater em mim, como se eu fosse um tambor. E foi num concerto que eles deram em Corroios em 2016. E eu lembro-me que quando ouvi a canção tocada ao vivo, eu me senti completamente levada pelo tempo. E senti-me levada a uma altura em que o vento carregava o aroma do couro, um aroma de ferro, havia som de metal, havia fogo a crepitar, havia fumo, havia cinza, havia pedra, havia ar quente. Ai, eu senti-me completamente levada no tempo e a curiosidade começou a crescer dentro de mim daquele povo que bebia o sangue do corno, daquela deusa que tinha o ventre primaveril, senhora da semente e do osso. Senti-me completamente ah, levada a procurá-la. Então foi há mais ou menos a partir dessa altura que eu comecei a desenvolver um interesse mais sério e que depois mais tarde comecei a levar esse interesse ainda mais a sério e senti-me com confiança para começar uma pesquisa independente sobre a Tégina. E quanto mais eu lia sobre ela, também a ler sobre Prosérpina e Perséfone, mais eu me conseguia correlacionar com ela. Eu acho que muita gente na mesma situação que eu a conecta um bocadinho à sua própria resiliência e à sua própria resistência ao trauma.
Para mim a Tégina é o nada que cresce do tudo e o tudo que cresce do nada. Ela é mesmo uma senhora dos equinócios, uma senhora dos limites. E a sensação que me dá é que quando ela me tira tudo, ela também me dá tudo, ela dá-me o espaço. E o espaço às vezes é a maior bênção que nós podemos receber, porque há realmente terra fértil por onde cultivar e há uma nova primavera no horizonte. Então, pronto, à medida que o tempo foi passando, eu fui levando mais a sério o trabalho com a Tégina. Então no ano passado, no equinócio, no solstício de verão, eu tive um sonho em que estava no incubátio. Então, o incubátio era uma prática de iniciação aos mistérios das divindades do panteão celtibérico / lusitano / pancelta, em que uma pessoa ficava dentro de uma fraga numa rocha, a pessoa era posta lá dentro sozinha para passar uma noite. Então, nesse sonho, eu estava dentro da rocha da mina, por baixo de mim estava a passar um rio, e eu tinha de trepar essa rocha toda para sair para o exterior, onde já era de dia. Lembro-me que estava despida e que a rocha era muito lamacenta e muito úmida, e dentro da rocha crescia uma árvore prateada pequenina, e eu até hoje não consigo perceber se era uma oliveira, se era uma azinheira, se era um sabugueiro, se era um arbusto de alecrim. Até hoje não consigo explicar o que era. E lembro-me de trepar a pedra nesse sonho, e acho que foi aí que eu cheguei realmente à conclusão de que ela me queria e que eu posso trabalhar com ela e posso seguir o meu caminho com ela. Não é por acaso também que um dos meus apelidos é Teixeira, e o teixo é uma árvore sagrada da Tégina, uma árvore da morte, que ladeia ao rio Tejo. Sendo que os rios carregam as almas, portanto, carregam as almas e carregam a vida, porque levam água para todo lado. Portanto, é assim. Espero não ter divagado muito. Muito obrigada por este bocadinho. Um beijinho muito grande. All right. Hi there. Also, thank you for offering to translate for me. My my pronunciation in Portuguese is really bad. So I think it will be better for the both of us if we just do it like this. So my first experience with Atejna my first direct experience with her was probably about a year or so after I had started actually researching the general Iberian gods, and particularly the ones around Portugal, Lusitania, thereabouts. I had kind of hit a wall with research because I was in that phase of I need to read as much as possible about this god before I try to interact with them. But it was reaching a point of a lot of stuff was just kind of being repeated over and over. So I felt myself kind of hitting a wall, and then I just kind of started getting this nudge that someone wanted to talk to me. And Atejna was definitely one of the ones who I had been researching more. Definitely just because she was one of the ones who had a lot more written information about her. And the nudge became more and more persistent until I was like, okay, I need to go into meditation or whatever, and I need to talk to whoever's trying to get my attention. So I did, and it was like the Kool-Aid man busting through the wall. That's the only way I can compare the way that she kind of brought herself into my life, and she was just like, okay, so I see where you're at, but if you want to actually get anything out of this, you need to commit to what you're doing, and you need to actually start doing things instead of just sitting around. And it was very like, all right, let's see where this goes. And that was probably about almost 3 years ago. And then from there, a lot of our experiences have been vaguely similar to that. Like, obviously we speak with more regularity. I'm more attuned to what she wants from me in general. But every once in a while there will be still a moment where she has to sit me down and kick the door down and be like, okay, here's what we're doing. Because I'm always on that more tentative side of like, oh, well, I'm not sure if this is just me, if this is just my brain making up something that I think she's saying.
But then whenever I start thinking that, she is very clear about like, nope, that was me. We got some work to do, sis. And it's been a wonderful experience, but it was definitely jarring at first, but it's been very fun to interact with someone who knows what she wants and she knows how to get it and she knows how to talk to me about it, which has been very nice. So yeah, that's kind of how it's been with me and her. It's been wonderful. The rest is history. Obrigada por ouvires este podcast e esta é verdadeiramente uma deusa que nos ajuda a caminhar e nos guia no nosso caminho. Antes de partir, gostava de agradecer aos meus cogumelos conhecedores e companheiros, Hilda, Riley e Mariana, por tornarem este episódio possível com o seu apoio no Ko-fi. Se gostavas de apoiar o meu conteúdo e o podcast, considera subscrever em ko-fi.com/rosasininho. Que os deuses e seres mágicos iluminem o teu caminho e vamos continuar a conversar nos limites da Lua.